Tiago, capítulo 1, verso 19 a 25. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, observe esta frase: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente, novamente, ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não um praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, novamente, negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, obrigado mais uma vez pela Tua bondade. Tu és fiel a Ti mesmo e à Tua palavra. Somos agradecidos ao Senhor por esta manhã, porque mais uma vez o Senhor nos coloca em torno da Tua palavra. E te suplicamos mais uma vez que o Teu Espírito nos conduza a Ti mesmo, revele um pouco mais de Ti aos nossos corações. Pedimos também que o Teu Espírito conceda a graça de compreendermos a Tua palavra, de sermos instruídos, ó Senhor, pelo Teu Espírito. Obrigado porque Tu enviaste o Espírito Santo aos nossos corações. E somos capacitados e habilitados por Ti para compreender a Tua palavra. Pedimos que, à medida que nós abrirmos a Tua palavra, Teu Espírito Santo possa também abrir os nossos olhos e revelar Cristo aos nossos corações. É o que nós te pedimos. Guarda a nossa mente, guarda a Tua palavra nesse tempo e te pedimos ao Senhor que os nossos corações se voltem a Ti. Guarde esse tempo, cuide conforme os Teus interesses. É em Teu nome que mais uma vez nós oramos e entregamos em Tuas mãos, pois dependemos, ó Senhor, de Ti. Amém. Irmãos, nós vimos, reunião passada, o início daquela parábola do semeador. E vimos ali que ouvir naquela palavra, ela é geral. Então, todos aqueles que ouvem a palavra. Mas nós vamos perceber que existe necessidade, além de ouvir. Todos nós ouvimos a palavra do Senhor. Essa porção de Tiago nos ajuda bastante no que concerne a parábola do semeador. Não basta apenas ouvir. Como nós vimos naquele primeiro estágio da parábola, nós já vamos lá para ela para seguir a partir dali. E vimos e fizemos, na verdade, uma pergunta: seria ouvir a palavra suficiente? E a resposta é não. E aí demos mais um passo e vimos que nós precisamos compreender a palavra. E fizemos mais uma pergunta, e essas perguntas são para nossa reflexão. Então, compreender a palavra seria suficiente para frutificar? Já que a parábola fala de frutificação, e é sobre isso que nós estamos partilhando dentro das obras de Deus. Somos chamados para produzir fruto, muito fruto,
Não apenas alguns frutos, mas muito fruto. Então, compreender a palavra é suficiente? Dentro da parábola do semeador, nós vamos ver que ainda não. É necessário darmos um passo a mais, já que ali nós temos 4 estágios. O último estágio, então, é o estágio de frutificação. E nós vamos considerar 3 estágios negativos daquilo que impede de frutificar para o Senhor. Então, fazendo essas perguntas, vão nos ajudar muito. E vimos que a palavra compreender não é a mesma coisa do que entender a palavra. Todos nós podemos entender a palavra, mas não compreender a palavra. E vimos que essa palavra compreender, ela é composta, na verdade, de 2 palavras. A ideia é aprender. Então não é entender. A palavra não tem o mesmo sentido, nem na sua raiz. Compreender, aprender, de prender a palavra, diferente de entender. Então o sentido dessa palavra é, como falamos, estamos só relembrando aqui, é agarrar com as mãos a palavra, já que aquela parábola do semeador fala da palavra, a semente. A semente é a palavra de Deus lançada nos nossos corações. Então, quando a palavra é lançada aos nossos corações, nós devemos, sim, à luz aqui de Tiago mesmo, ouvir. Mas não só isso, compreender, agarrar essa palavra. E vimos que, para que nós venhamos agarrar, ou se apoderar da palavra, ou aqui no pensamento de Tiago, acolher com mansidão a palavra em vós implantada dentro dos nossos corações. Hebreus vai falar que essa palavra precisa ser misturada, ou então acompanhada com fé. Todas essas coisas são importantes para entendermos o sentido de compreender, porque a parábola vai dizer que aqueles que não a compreenderam, então vieram as aves, que são espíritos malignos, se o Senhor permitir, dentro da parábola mesmo, ali no contexto daquelas parábolas, nós vamos falar o significado disso. Então, vêm esses espíritos malignos, ali chamado de aves, e na interpretação da palavra pelo próprio Senhor, ele vai dizer, então, que é o maligno que rouba a palavra, e rouba a palavra do nosso coração, porque ela não foi compreendida, ela não foi agarrada. Agora, existe algo que move o nosso coração para que nós venhamos fazer isso. Agarrar, aprender, se apoderar, ou misturar com fé, ou acolher a palavra com mansidão. Então, todos nós estamos ouvindo a palavra. Agora, se houver interesse pela palavra, então, possivelmente, nós iremos buscar compreender. Então, nenhum de nós está aqui neste momento compreendendo a palavra. Nós estamos ouvindo a palavra, obtendo algum tipo de entendimento da palavra. Agora, a partir daí, vai depender, sim, do seu interesse para com o Senhor, em primeiro lugar, e para com a palavra. E em cima desse interesse é que nós vamos buscar compreender a palavra. Então, isso é individual. Aquele que ensina não pode fazer isso por você. Ele pode ensinar. E os que estão ouvindo podem entender algumas coisas. Mas compreender vai depender, então, do nosso interesse, repetindo, pelo Senhor e pela palavra. Então, é claro, nós chegaremos em nossas casas, no nosso tempo secreto com o Senhor, iremos buscar compreender, porque temos o interesse pelo Senhor. E temos interesse de compreender a palavra. Como que não estamos satisfeitos em ter recebido algum entendimento, porque isso é muito raso. Nosso desejo é compreender e agarrar a palavra.
Então, interesse é o que move cada um de nós buscar compreender o que o Senhor falou. E isso é bem diferente. Mas esse é o primeiro estágio, não é o fim. É o primeiro estágio da parábola. Então veja algumas notas aqui em Tiago, importante. A palavra ouvir aparece aí várias vezes, né? No verso 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja, veja, pronto para ouvir. Então, não que ouvir não seja necessário. Sim, ouvir é necessário, mas não é suficiente. Tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, está falando de caráter. E aqui nós temos uma nota nessa porção importantíssima. Escute bem, porque realmente tem importância. Se nós permanecermos na esfera de ouvintes, irmãos, muito provavelmente, aliás, bem provável, que nós não seremos praticantes operosos. Bem provável. Se nós formos somente ouvintes, é bem provável que nós não seremos praticantes operosos da palavra. Então veja que Tiago vai colocar de uma outra forma, né? Quem são os que podem manifestar a justiça, né? Ou manifestar o caráter do Senhor? Aqueles então que buscam com interesse correto, agarrar a palavra, acolher com mansidão e praticá-la. Se houver esse interesse, parece que nós já temos aí um caminho andado, né? Se houver esse verdadeiro interesse, parece que até é lógico que nós teremos o desejo de praticá-la. Não é verdade? Agora, se somos apenas ouvintes, então a palavra entra nos nossos ouvidos por aqui, nessa manhã, e a hora que nós vamos para a nossa casa, ela já saiu para o outro lado. Então, como nós iremos praticar a palavra? É impossível. Nós só podemos praticar a palavra à luz daquilo que nós se apropriamos. Senão, iremos tentar até fazer algumas coisas erradamente. Então, iremos fazer as coisas ou viver conforme a nossa própria concepção, que é o que Tiago está dizendo mais à frente. Então veja aí, verso 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei ou misturai, né? Ou a mesma ideia, então, se apropriar da palavra. Nós lembramos de Colossenses, capítulo 3, verso 16, se eu não me engano. Gostaria que os irmãos abrissem esse versículo, conhecido, mas queria que os irmãos lessem. Capítulo 13 de Colossenses, para eu fazer uma relação, não é a mesma palavra, mas traz a mesma ideia. Tá? 3,16, veja aí novamente essa expressão, conhecida talvez de muitos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Viu aí? 3,16, habite. A ideia é more. Como que essa palavra pode habitar? Por um lado, nós sabemos que Cristo veio como o verbo encarnado de Deus, a palavra viva. E pelo Espírito Santo, essa palavra, ela mora em nós porque está mostrando aí uma pessoa, o verbo encarnado. E o Espírito Santo veio habitar em nós. Então, mas isto, irmãos, é um fato. Isso é um fato. Para que isso seja real, é necessário, então, acolher a palavra com mansidão, ou misturar com fé, ou agarrar a palavra. Ou então, nas palavras de Colossenses, para que essa palavra, então, mais do que seja entendida, ela venha habitar em nós, e isso é bem diferente. Porque quando a palavra, esta mesmo, habitar em nós, sabe o que ela acontece? Sabe o que acontece? Ela transforma o nosso ser. Ela muda o nosso caráter. É por isso que habite ricamente. Irmãos, é o mesmo princípio da encarnação. O que é a encarnação? Não é toda a vontade de Deus plena e completa, manifestada em uma pessoa? A vontade não se tornou carne.
ela não se encarnou no Filho de Deus. Foi isso que aconteceu. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Né? Então, todo o conhecimento de Deus passou a habitar em Cristo Jesus, como homem, o Verbo encarnado. Agora, essa mesma palavra deve transformar o nosso ser, ou então habitar em nós. Está vendo? Como que tomando as nossas vidas e dando forma a ela, despojando-vos de todo o acúmulo de maldade, de impureza. Viu o que a palavra faz? Então ela vai dando forma de Cristo àquilo que não tem forma ainda, plenamente. Né? Graças ao Senhor temos sua vida, mas quantas coisas em nós não manifestam Cristo aos homens. Então, na medida que a palavra vai penetrando no mais íntimo do nosso ser, então ela vai nos transformando. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então veja que é mais do que entendimento. É muito mais do que algum conhecimento aí natural. E veja que desta maneira, então você tem o resto do verso aí, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Porque aqui ele já aponta para um serviço. Então é por isso que o primeiro aspecto que nós já falamos sobre as obras é que nós somos as obras. E na medida que isso vai acontecendo em nós, aí sim, irmãos, nós podemos instruir uns aos outros. Aí nós podemos aconselhar uns aos outros. Porque o conselho não é seu, o conselho não é meu. O conselho é algo que foi formado na vida dos irmãos e das irmãs. Isso é bem diferente. Você não aconselha segundo sua opinião. Irmãos, e nem mesmo aconselhar apenas por entendimento da palavra. Porque isso seria juízo, ou melhor, um julgamento carnal. Então pense bem nisso. Aconselhar na medida que a palavra vai habitando em nós. Então o seu entendimento da palavra, que está correto muitas vezes, e é verdadeiro, mas ainda não está formado em nós. Então esse conselho, ele é apenas um julgamento, e não conselho. Então nós sabemos algo, fazemos aconselhamento, mas a nossa vida está aquém. Então que valor tem nesse aconselhamento? Que sabedoria há nas palavras? Nenhuma. Porque a sabedoria está relacionada à vida do Senhor habitando em nós. A vida do Senhor transformando o nosso ser. Aí sim. Aí há poder nas palavras. As palavras produzem vida, porque é uma vida sendo formada. Então, para que sejamos verdadeiros aí, pastores, evangelistas, mestres, né? É necessário que a palavra transforme a nossa vida. E não só para esses irmãos, mas para todos nós que em algum momento na vida coletiva estamos ensinando uns aos outros. Porque isso é natural da vida coletiva, tanto irmãos como irmãs. Em algum momento nós vamos ser constrangidos a ensinar alguém, não é? Em algum momento nós podemos ser arguidos por alguém. E vamos precisar ensinar à luz da palavra, é claro. E muitas vezes você será procurado por alguém, para que seja talvez aconselhado, ou alguém busque conselho. Então é para todos nós, para todos nós. Para que então a igreja seja edificada, conforme a sabedoria de Deus. Então isso já fala de uma vida frutífera, não é? Cujo caráter do Senhor, então, está sendo moldado em nós. Então, volte lá para Tiago. Paramos aí no verso, então,
21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é a palavra, é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente, novamente aí, ouvintes. Está vendo aí que ele faz relação de ouvir e praticar? Isso, dentro da parábola do semeador, é trazer a ideia daquela palavra. Não ouvir apenas não é suficiente, mas é necessário compreender. Tiago está usando uma outra expressão. Ele está falando ouvir somente e não praticar, não diz nada, né? Não diz nada. Seguindo aí, não somente ouvinte, verso 22, tornai-vos, pois, praticando a palavra e não somente ouvintes, enganando, veja essa outra expressão importante, quando isso não ocorre, enganando-vos a quem? A vós mesmos. Porque a ideia aqui, queridos irmãos, quando não há esse alinhamento da palavra e da vida, ou de ouvir a palavra e não compreender, por isso que nós falamos que se nós somos só ouvintes, é bem provável que eu e você não iremos seguir nesse caminho de frutificação ou prática. Em primeiro lugar, está falando de transformação, mas depois também fala de uma vida prática. Porque quando nós expressamos mansidão, então nós estamos praticando a palavra. Né? Então a prática aqui não é só o que fazemos, a prática não é só ministério, a prática é aquilo que forma em nós, certo? Então um bom testemunho de Cristo é expressado pelo caráter. Então quando isso não ocorre, nós estamos enganando a nós mesmos. A ideia é que nós teremos uma vida semelhante, sabe a quem? Aos fariseus. E o Senhor chama eles de hipócritas. Porque eles são atores, a vida deles é representativa, porque não é transformada. Eles falam, mas não vivem. Eles acusam, mas não vivem. Não é? Hipócritas. Então, nós enganamos a nós mesmos, porque obtemos conhecimento e achamos que estamos vivendo. E o Senhor está olhando para a vida e nós estamos olhando para o conhecimento. Compreendeu? O fato de entendermos não significa que estamos vivendo automaticamente. Como nós falamos, reunião passada mesmo. Hebreus, quando fala da disciplina, lembra-se de 3 coisas ali que nós não podemos esquecer? Palavra, disciplina e o que mais? Arrependimento. Se nós ficarmos com a palavra e disciplina, ainda nada mudou. Mas, então, a disciplina, quando operada pelo Senhor, tem que produzir arrependimento. Senão, não adianta disciplina. Nós não somos chamados para viver uma vida de punição. Não é? Então, a disciplina, se ela não produzir arrependimento, de que vale disciplina? A palavra em si mesmo, conhecida, sem produzir arrependimento, então nós só estamos obtendo conhecimento. Nós estamos enganando a quem? A nós mesmos. E isso não terá permanência aí. Seguindo, veja o verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, então veja a comparação que ele vai fazer aqui sobre isso. Assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Ele está falando aquele então que olha para si mesmo. E veja o risco, irmãos, disso. Porque ele entende a palavra, ele olha para si mesmo, e isso produz um resultado, contrário da disciplina que Hebreus fala. Nós olhamos para a palavra e olhamos para nós, contemplando a nós mesmos, sabe o que produz? Não produz arrependimento, produz egoísmo. É isso que produz. Então você tem a mesma palavra, né? A mesma palavra. Só que nós estamos contemplando a nós mesmos. E o resultado é o quê? Egoísmo. Então produz egoísmo, produz um fruto diferente daquele que quando nós temos palavra, disciplina e arrependimento. Né? Então nós estamos realmente contemplando o Senhor e não estamos vendo a nós mesmos.
Nós estamos tirando os olhos dos nossos próprios afetos, ou desse afeto maior que nós temos, nós mesmos. Esse egoísmo, nós somos amantes de nós mesmos. Esse é um afeto prejudicial. Não é só afeto por outros, não é? Mas temos um afeto por nós mesmos, egoísmo, né? E somos apegados a nós mesmos, como um homem aí, então, que contempla a si mesmo. Agora veja o resultado. Tiago vai explicar passo a passo aí, né? Pois a si mesmo se contempla e se retira, o verso 24. E para logo se esquece de como era a sua aparência. Muito significativo também, porque a aparência fala de expressão, né? Então o que aconteceu com esse homem? Ele olhou a palavra, a luz de si mesmo, contemplou a ele mesmo, né? Assim vive o cristianismo. Ele olha toda a palavra com um foco nele mesmo e vive uma vida confusa na palavra, não entende muita coisa, e a vida também não é transformada, porque ele colocou no centro da palavra de Deus. E como foi lembrado hoje, no tempo da mesa, o centro de Deus é Cristo. O centro de Deus não é você. O centro da obra de Deus é Cristo. Então, a perspectiva muda, e aí sim. Mas quando isso não acontece, a nossa vida permanece com a mesma aparência. Ela não mudou. Mas quando tiramos os olhos de nós mesmos e olhamos para o Senhor, muda-se a nossa aparência, a nossa afeição, nosso comportamento, nosso caráter. Somos transformados na medida que contemplamos a sua glória. Muda-se a nossa aparência. Que preciosa é as palavras de Tiago, né? E você vai ver que Tiago entendeu bem isso, quando você lê o primeiro versículo. Ainda que ele seria aí meio, né, irmão do Senhor Jesus, mas ele se vê como um servo de Cristo, porque ele tirou os olhos dele mesmo. Ele não olhou para o lado afetivo, natural, mas ele olhou para o lado de um afeto maior. E é ele que está escrevendo aqui. Tiago é escravo de Cristo. Ele não é meio irmão de Jesus, na questão natural e familiar. Afeto, né? Então, verso 25. Mas aquele, agora que nós temos essa nota aí que vai nos ajudar na parábola do semeador. Mas aquele, veja cada termo aqui, expressão que vai nos ajudar bastante. Mas aquele que considera, veja aí, considera de que maneira? Atentamente. Não é apenas considera, né? Aquele que considera se desvanece amanhã. Talvez você esteja aí, bom, estou considerando o que o irmão está falando. Mas não é só isso. Considere, ou considerar atentamente. Atentamente. Na lei perfeita, lei da liberdade. Aqui a ideia da liberdade, você precisaria ler Gálatas para você entender essa liberdade. Porque não é, queridos irmãos, sua liberdade de compreender a palavra conforme o seu entendimento. Não é essa liberdade. Senão nós vamos olhar para a palavra, bom, eu entendo assim, o outro entende dessa forma, não é essa liberdade. Cada um entende como quiser e aplica como quiser. Não é isso. A liberdade, depois você lê a Gálatas e você vai descobrir que a liberdade aqui, ela é proveniente do Espírito Santo. Ele está falando assim, nós devemos aprender a andar na liberdade do Espírito Santo,
para que ele então ensine a palavra segundo as suas instruções e segundo os seus métodos de ensino e segundo os seus métodos de interpretação. Essa é a ideia de liberdade. Para nós deveríamos olhar mais essa liberdade no sentido de sermos escravos do Espírito Santo, tirar as sandálias dos nossos pés, despir de todo o conhecimento da árvore do bem e do mal, para nos submeter ao governo do Espírito Santo em plena liberdade. Aí sim, aí ele vai poder instruir cada um de nós na palavra. Então essa é a ideia de liberdade, a maneira correta de ver essa palavra. Você precisa associar ela ao guiar do Espírito Santo. Liberdade. Para que o Espírito Santo então nos guie. Isso na Bíblia é liberdade. No que concerne para nós, talvez, escravo dele. Para que ele tenha liberdade. Não é nossa liberdade. É por isso que nós temos no meio do cristianismo doutrinas várias e estranhas, porque cada um segue a sua liberdade. Não existe liberdade de interpretação da palavra. Não existe. Essa liberdade tem que ser do Espírito Santo, para nos conduzir à mesma interpretação e, por fim, essa interpretação boa, saudável, nos conduzir à revelação. Certo? Após termos uma interpretação saudável, nós temos que dar mais um passo. E esse passo é: Senhor, obrigado pelo entendimento. Mas nós abrimos mão dele e nos colocamos aos seus pés, carentes de revelação. E suplicamos a ele: Senhor, agora revele aquilo que o Senhor mesmo interpretou, para que seja ganho o nosso coração e nossa vida seja mudada. Porque, irmãos, quando a revelação de Deus atinge qualquer vaso, não há como esse vaso não ser mudado. Não há como. Toda revelação, não estou falando de interpretação, toda revelação divina transforma o vaso. Porque ela penetra no mais íntimo do nosso ser. E não há ninguém que possa permanecer intacto diante da revelação de Deus em Cristo Jesus. Então esse deve ser o nosso clamor sempre. Sempre. Então seguindo aí. Lei da liberdade. Mais um outro termo aí. Então veja, considera atentamente, primeira expressão. Uma segunda, nela, na palavra, persevera. Lembre-se da palavra da videira, uma palavra-chave de João, permanecer. Permanecer nele, permanecer na palavra, permanecer na comunhão uns com os outros. 3 coisas, como um caminho certo para frutificar. Não são 3 coisas incertas, irmãos. São 3 coisas certas. Permanecer nele, permanecer na palavra, permanecer na comunhão. Nela persevera, não sendo, novamente, ouvinte, negligente. Porque, irmãos, todo ouvinte que não busca compreender a palavra, de uma forma ou outra, ele está sendo negligente. Certo? Todo ouvinte da palavra, que não busca de uma maneira ou outra compreender o que o Senhor nos falou, nós estamos negligenciando algo da parte dele. Quando você vai estudar a carta anterior aí, a carta aos Hebreus, negligência é o primeiro tópico para uma apostasia na carta aos Hebreus. E por fim, uma vida de indiferença. Então não começa com a apostasia. Ninguém se apostata do dia para a noite. Ninguém vive uma vida no pecado
deliberadamente, do dia para a noite. E ninguém é indiferente para com o Senhor e a palavra do dia para a noite. Ela começa com negligência. Sutil, né? Talvez nós podemos estar pensando assim, bom, já ouvi, está tudo certo, o que importa? Compreender o que o Senhor falou. Negligência, negligência. E depois dela, então, nós iremos entrar num estágio de incredulidade. Se nós não temos interesse por ela, interesse pelo Senhor, então isso vai produzir uma incredulidade. Nós não vamos mais misturar a palavra com mansidão. Nós não vamos misturar a palavra com fé. Porque fomos negligentes e agora estamos sendo incrédulos. Porque a palavra precisa ser misturada com fé. Então, ouvinte negligente, aí o oposto, mas operosos e praticantes. Agora veja o resultado. Veja que o resultado é uma vida frutífera, né? Esse será o quê? Bem-sucedido no que realiza. Bem-aventurado são os que manifestam as bem-aventuranças. Esses são bem-sucedidos. A ideia, irmão, de sucedido aqui é que aonde a igreja estiver e aonde estiver os membros espalhados em todos os lugares, haverá um bom testemunho. Não é um sucesso necessariamente profissional. Não é isso que a Bíblia está falando. Ele está falando aonde nós estivermos. Aonde? Na escola, no trabalho, no mundo, no comprar, no vender, em todos os lugares. No meio dos familiares, nós seremos um bom testemunho. Em tudo que fazemos, em tudo que falamos. Um linguajar equilibrado, né? Um linguajar coerente com o Senhor, não um linguajar chulo. Bem-sucedido no realizar. Então fica aí essas observações aí nesta carta aí de Tiago. Agora vamos ler uma sequência de versos, antes ainda de irmos para a parábola do semeador. Vamos abrir em Salmos, capítulo 1, e vamos atentar aí algumas leituras, antes ainda de avançarmos naquela parábola ali do semeador, e que o Senhor nos ajude a seguir até onde nós podemos. Bom que agora a reunião mudou para de manhã, nós podemos ir até 9 da noite, né? Os irmãos estavam aqui 1 hora, era pouco tempo, então agora nós temos até 9 da noite para terminar a reunião, né? Então vamos aí seguir com a ajuda do Senhor. Agora veja então o capítulo 1, vamos ler aí até o verso 3. E apenas observe, por enquanto, vamos tentar não fazer muitos comentários, porque é uma sequência de textos que vai nos ajudar a compreender aí a parábola da vinha, Isaías 5, a parábola da videira, João 15, e a parábola do semeador. Junto com a parábola do semeador, você tem a parábola do joio e do trigo. Você tem a parábola do grão de mostarda. Todas essas estão falando de sementes e de algo que é semeado e que precisa nascer. Com exceção, mas essa parábola tem que ser colocada junto também, a parábola do fermento, né? Do fermento, porque o fermento indica ali doutrinas malignas. Então ela é importante aí dentro deste assunto que temos partilhado. Então veja, bem-aventurado o homem, então ele vai dizer o caminho que nós não devemos andar. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, então ele está mostrando um caminho diferente. Antes, o seu prazer, veja aí, deleite. Em outras palavras, o quê? Interesse. Qual é o seu interesse maior?
é andar aí segundo o conselho de ímpios? Ou se deter no caminho dos pecadores? Irmãos, caminho dos pecadores, deixa eu fazer uma outra observação. O caminho dos pecadores, muitas vezes, são coisas boas. Porque nessa vida existem coisas ilícitas e coisas lícitas. Então tome cuidado antes de fazer aí uma avaliação em nós mesmos erradamente. Você fala assim, eu não ando no caminho dos pecadores. Então preste atenção nas coisas lícitas, que muitas vezes consomem o nosso coração e nos levam para longe do Senhor. Porque a parábola do semeador vai falar sobre isso. Naquele terceiro estágio, como nós chamamos o terceiro estágio, quando os espinhos ali e os abrolhos sufocam a palavra. Nós falamos que aquele estágio é um estágio delicado, porque ali já tem algum tipo de fruto. E é um estágio delicado, nós chamamos o terceiro estágio. E ali é dito que as fascinações das riquezas. Depois nós vamos ver com calma. E você vai ver que essas fascinações das riquezas, ela é muitas vezes coisas lícitas. E aqui, irmãos, deixa eu deixar já essa expressão, fascinação das riquezas não tem a ver com posse. Pobre, deixa eu usar essa expressão, ela não é a melhor expressão. Aquele que tem menos, aquele que tem mais. Então o que tem menos também pode ter fascinação das riquezas. Mesma coisa. Você pode ter alguém que tem e não ser fascinado pelas riquezas. E alguém que não tem é extremamente fascinado pela riqueza. Não tem a ver com posse. Né? Não tem a ver com posse. Lucas vai acrescentar alguns termos ali e nós vamos ver com calma. Deleites da vida. Né? Deleites da vida. E essas coisas então sufocam a palavra. Porque essas coisas são, no nosso coração, o interesse maior. Prazer. Não é? Interesse. Então mostra aí, antes o nosso interesse, o nosso prazer, está na lei do Senhor. E na sua lei, mais um ponto aí, medita dia e noite, outra expressão importantíssima aí, para nós acrescentarmos numa parábola que já foi citada, Marcos capítulo 4. Daquele homem que lançou a semente e passando ali o dia e a noite, ele não sabendo como, aquela semente nasceu. Dia e noite. Então não é tão assim instantâneo. Dia e noite. Lucas vai usar uma palavra falando da parábola do semeador. Ele usa uma expressão, no decorrer dos dias. Lucas 8. Com relação ao terceiro estágio. No decorrer dos dias. Acabamos de falar sobre Hebreus. Não começa na apostasia. Mas no decorrer dos dias, nós podemos estar sufocando a palavra de Deus. No decorrer dos dias. Por outro lado, porque nós vamos vendo sempre as duas coisas. Quando nós meditamos na palavra, dia após dia, nós estamos num caminho de frutificação. Também não irá frutificar do dia para a noite. Dia após dia. Interesse após interesse. É assim que o Senhor lida conosco. Porque Ele quer que aqueles frutos sejam consistentes. Firmados aí, nele. Na rocha mesmo. Na sua lei medita dia e de noite. Veja o verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido, novamente aí, no devido tempo, outra parábola que nós podemos colocar aqui, que já foi citada, a parábola da figueira. Deus, o Senhor Jesus, passando por ali, não foi precipitado em querer que aquela figueira desse fruto. Não foi. Porque ela estava no tempo de frutificar. Tempo. Se nós associarmos ela a Israel, já que a figueira geralmente nos conduz a
conotação aí, ou esse pensamento, né, em alguns lugares. Se a figueira ali está representando Israel, Israel teve tempo para frutificar, mas não frutificou. Israel teve tempo para frutificar e não frutificou. O Senhor veio para os que era seu, e os seus não receberam. Tempo. Como que o Senhor, mais uma chance, primeiramente, queridos irmãos, para Israel. Certo? Ele veio para o que era seu. Quem é esse seu? O povo de Israel. Primeiramente, João 1. Oportunidade de arrependimento para Israel. E o que Israel fez? Não o recebeu. E ainda induziu a todos a crucificar o Senhor. Tempo de arrependimento, ou oportunidade, mais uma vez, dada ao povo terreno de Deus, para que ele se arrependesse. Então o Senhor não estava precipitado. Quando ele olha para a figueira, e aquela figueira não tem fruto, e o Senhor então seca aquela figueira. Tempo. Mas o outro lado também é verdadeiro. No devido tempo, como está nos Salmos aí, né, no Salmo, no devido tempo, o que acontece? Dá o seu fruto, viu? Cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, veja essa expressão novamente, semelhante à de Tiago, tudo quanto ele faz será bem sucedido. A mesma ideia. Aonde nós estivermos, será um bom testemunho de Cristo. É como que o Senhor colhendo agora frutos bons. Frutos bons. Né? Vamos seguir para mais um versículo, um texto aí em Salmos mesmo. 126. Apenas os versos 5 e 6. Salmo 126, versos 5 e 6. Diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo, Salmo 126, versos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Está falando de colheita, certo? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, primeiramente você pode olhar esse salmo para a própria vida do nosso Senhor Jesus. Porque foi assim que ele semeou, que Deus o semeou na terra. O grão de trigo caindo na terra, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. A vida do próprio Senhor mostrou que é uma vida frutífera para Deus. Então, como que ele foi semeado? Como que ele andou nessa terra? Com lágrimas. Com lágrimas. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, porque o nosso Senhor Jesus foi humilhado, ele a si mesmo se humilhou, mas, como também foi lembrado hoje, ele foi exaltado. Qual foi o caminho? Lágrimas. Ele semeou com lágrimas. Irmãos, a igreja do Senhor, ela é fruto das lágrimas do nosso Salvador e Senhor. Nós só estamos aqui porque somos fruto das lágrimas de Cristo, do sacrifício de Cristo, do derramar do seu sangue. E agora então, ele busca na sua igreja colher os seus frutos, que ele mesmo semeou com lágrimas. Ele tem todo o direito de colher o que ele semeou.
o broto da videira, que Ele mesmo semeou, que tu semeaste, que para ti fortaleceste. É por isso que a igreja está aí, até hoje. Porque Ele mesmo sustenta para Ele mesmo o broto da vide, Salmo 80, o broto da videira, que para ti fortaleceste. Que o Senhor fale aos nossos corações, irmãos. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Agora vamos em Isaías 5 novamente, mas apenas 2 versos. Vamos tentar ler todos eles aí dentro deste tempo. Apenas o verso 2, 1 e 2. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. É o verso 2 que eu quero destacar. Chachou-a, limpou-a das pedras e a plantou. De vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. O verso 6. Torná-la-ei em deserto, não será podada nem chachada, mas crescerão nela espinhos e abrolhos, ou espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Então, seguindo esses textos, a mesma ideia. O Senhor proveu para si mesmo, para que essa vinha frutificasse. Todos os preparos do Senhor, como nós já falamos. A semente lançada por Ele, para que ela germinasse, crescesse, produzisse fruto e retornasse para Ele. Irmãos, se muitas vezes nós passamos para aquilo que está agora descrito no 5 e no 6 dessa porção, que seria para nós, a igreja, muitas vezes um vale, sim, de lágrima, mas com um único propósito e objetivo, para que a vinha produza fruto. Pense nisso, queridos irmãos. Como nós falamos, a própria disciplina do Senhor não é para destruir a vinha, mas é para que ela produza frutos para Ele. Então fica aí essa observação mais uma vez. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 26. Já lemos, vamos reler novamente. E eu gostaria que os irmãos fossem reunindo todos esses versos aí que estamos citando. Marcos 4, verso 26, então a 29. Está assim. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse e se levantasse. Veja aí, de noite e de dia. E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. E o final, verso 29. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, a ceifa, a colheita. Porque é chegada a ceifa, hora da colheita do Senhor. Hora dele recolher os frutos para Ele. Né? Ou o fruto. Se nós aplicarmos a igreja, podemos colocar no singular, o fruto. No que toca nossas vidas, os frutos. Né? Porque somos, como igreja, o fruto do penoso trabalho de sua alma. Individualmente, o Senhor pode colher os frutos do Espírito Santo manifestado em nós. Né? Então,
a ceifa dessa espiga com os grãos, cheio na espiga e maduros. Então veja aí a beleza da palavra de Deus e a própria harmonia nesse assunto e daquilo que o Senhor fala. Então essa semente, como o homem registra no verso, esse homem que semeou, né, registrado no verso 27, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, dia após dia. Lucas, nós vamos indo para o final. Lucas capítulo 13. Então esse verso não foi lido ainda. Lucas capítulo 13, versos 6 a 9. Então aqui você pode fazer uma relação aí interessante com todos os textos já citados, com Tiago, com o texto de Marcos capítulo 4, com a questão da própria figueira, que nós podemos destacar aí, Mateus 21, está o relato da figueira, não precisamos ler, Mateus 21, 19. Então veja aí. Então Jesus proferiu a seguinte parábola, mais uma parábola. Veja como elas, né, essas parábolas, elas produzem o mesmo sentido e significado espiritual, lembra que nós falamos? Porque no conjunto formam uma única parábola, com um único sentido espiritual à luz do propósito de Deus. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Veja, não achou fruto, ainda que ela está plantado na sua vinha, mas o Senhor está referindo à figueira. Então ele viu essa figueira, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos, veja aí de novo, tempo, certo? Tempo. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda inutilmente ocupando, ou ainda ocupando inutilmente a terra? Se o sal perde o seu sabor, ele se torna inútil. Se a luz não brilha, para que serve então uma candeia? É o mesmo sentido. O sal perde seu sabor, então ele se torna inútil. Só serve para ser pisado, humilhado pelos homens. Então, seguindo aí. Pelo que disse o viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Está vendo, irmãos, que essa pergunta deixa, assim, muito e muito claro os interesses do Senhor para com a igreja e o que Ele busca, né? Ele, porém, respondeu. Então veja aqui, você tem a bondade, mais uma vez, do Senhor. O Senhor veio para os seus, né? E os seus não se arrependeram, não reconheceram o Messias. Mas foi, sem dúvida, queridos irmãos, em toda a história de Israel, mais uma oportunidade. O Senhor envia agora, irmãos, o próprio Filho de Deus. Porque o que esse povo fez com todos os profetas que anunciavam a vinda do Messias? Eles mataram os profetas. Eles apedrejaram os profetas. Agora Deus envia uma parábola sobre isso, né? O Senhor fala assim, então enviou todos os servos e conservos. Aí o dono daquela terra fala, o dono da terra fala, agora eu vou enviar o meu herdeiro. Porque quem sabe, eles vão respeitar. E eles fazem o quê? Eles matam o herdeiro. O herdeiro da terra. Então o nosso Senhor Jesus foi morto, crucificado.
Então o Senhor deu, sem dúvida, a oportunidade de arrependimento. Queridos irmãos, a mesma coisa, Ele faz diariamente, ano após ano, com a sua igreja. Ninguém poderá dar desculpa que Deus não deu oportunidade de arrependimento. A melhor ideia, queridos irmãos, para mim e para você hoje, é que o tempo da oportunidade de arrependimento para a igreja é já. Irmãos, não é mais para amanhã, porque não há mais tempo. Irmãos, o Senhor passará, sem dúvida, Ele passará a sua foice para colher o que é dele, porque a igreja está sim no tempo da frutificação. Ainda que o joio cresça junto, mas se nós estamos vivendo este período aí, então pelo fruto saberemos o que é joio e o que é trigo. E ele passará a sua foice e colherá somente o trigo. Porque o joio aponta para os nossos dias, para tudo isso que podemos chamar de movimento religioso, de cristianismo professo e todas as outras coisas mais, de um ecumenismo insano, que não tem nada a ver com unidade do Espírito Santo. Se tudo isso está crescendo junto, misturado, em um povo, são os frutos que irão testificar quem são e aqueles que não são. Sua foice ele tem em sua mão. Então nos ajude o Senhor. O tempo da oportunidade de arrependimento para Israel chegou. Mas também o tempo de oportunidade de arrependimento para nós nunca foi tão eminente como é hoje. Irmãos, nós precisamos ouvir isso como uma trombeta e um clamor do Senhor. Produzir fruto digno de arrependimento em nossos dias, na vida de cada um dos membros e como igreja do Senhor. Produzir fruto digno de arrependimento. Eu não tenho dúvida, irmãos, se João Batista pudesse estar aqui, nos nossos dias, preste atenção, queridos irmãos, preste atenção. Ele traria esta mensagem sobre arrependimento. Esta que nós ainda temos os nossos ouvidos incircuncisos, porque não queremos ouvir. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Isso passa pela minha vida, pela sua vida, pela vida da igreja. Então, o tempo da oportunidade se chama hoje, para nós. Hoje. Então, veja aí, seguindo o texto. A misericórdia e a oportunidade que o Senhor vai dar. Então, veja aí as palavras aí. No verso 8, ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda, mais uma vez, tempo, este ano, viu aí? Porque já 3 anos, dentro aqui da parábola, se passou. O Senhor, na sua infinita misericórdia, diz assim, porém, ele respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, mais um ano, até que eu escave, veja a semelhança de Isaías 5, o que o Senhor fez, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, o Senhor então, mais uma vez, provê algo aqui
queridos irmãos, certo? Em Isaías ele fala, o que mais eu posso fazer para a minha vinha? Você está vendo, se você conciliar este verso com Isaías, você vai entender que aqui o adubo aqui do Senhor é um julgamento. O adubo agora aqui é disciplina. Se você casar esse verso junto com a parábola de Isaías, em que o Senhor fala, o que mais eu posso fazer para a minha vinha? E o Senhor vai falar, então eu sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar a sebe. Eu não vou podar, eu não vou chachar. Então aqui está, esse adubo do Senhor agora é disciplina. Mediante o que Ele ensinou, para que a igreja produza arrependimento. Você viu a ordem novamente? Palavra, disciplina e arrependimento. Quando o Senhor faz uma pergunta para nós em nossos dias, para a igreja, o que mais eu posso fazer para a minha vinha? Então o Senhor está falando, eu vou adubar um pouco mais. Ele vai disciplinar a sua igreja. Porque os dias estão próximos. Os dias estão próximos. Irmãos, como nós falamos, o terceiro estágio possui algum tipo de fruto. É um estágio delicado. E o nosso Senhor não quer perder sua lavoura e nem os seus frutos. Então, se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Cortá-la. Como que o ramo que o Senhor lança fora. E um último texto aí, vamos deixar o de João, por causa do nosso tempo, João 15, é esse que eu queria citar. É Tiago, volte lá para Tiago agora, e vamos concluir nesse texto aí. Tiago capítulo 5. O versículo 7. Tiago 5, verso 7. Sede, pois, irmãos, paciente. Veja essa palavra aqui que repete várias vezes. Paciente. Tempo. Tempo. Deixa o texto aí, marcado. Abre em Romanos 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. A partir do verso 24. Os irmãos entenderam essa palavra paciência ali em Tiago. Sede, pois, irmãos, pacientes. Veja Romanos 8, verso 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois se o que alguém vê como espera, olha o verso 25 então. Mas se esperamos o que não vemos, porque nós movemos pela fé, nos fatos da palavra de Deus e vivemos. É assim. Então, mas se esperamos o que não vemos, olha a palavra aí. Com paciência. Fazemos o quê? Aguardamos. Irmãos, dentro desse assunto, nós aguardamos o quê? A colheita do Senhor. Porque se nós aguardamos a colheita, é sinal que eu e você temos interesse genuíno pela sua volta. Porque Ele colhe o que é dele. Então aguardamos. A palavra aí, paciência, ela vem da palavra paciente. Então, como pacientes, esse mesmo paciente, um paciente no leito do hospital. O que ele pode fazer no leito do hospital? Senão esperar o médico que pode curar. Paciente, mas fala de tempo. Paciente. Então, volte lá em Tiago 4, verso 5. Sede, pois, irmãos, pacientes. Está vendo? Até a vinda do Senhor. Está vendo que Tiago está falando disso agora. Não é? Da vinda do Senhor. Agora observe, cada expressão importantíssima. Porque lá em Isaías, o que o Senhor estava fazendo? Ele falou que Ele daria ordem às nuvens, e as nuvens não enviaria chuva. De duas chuvas, Ele não enviaria a chuva,
que rega a terra. Fala da obra do Espírito Santo, nós vamos deixar isso para um outro tempo específico, mas veja aí o que Tiago vai dizer. Eis que o lavrador, veja se não é o assunto de todas as parábolas, eis que o lavrador aguarda, porque ele também aguarda. Você está vendo, irmãos? Nós aguardamos aqui, como pacientes, mas o Senhor também aguarda. Aguarda o quê? Os frutos. Ambos aguardam. Eu sei que as irmãs estão estudando o livro de Cantares. E você vai encontrar o mesmo sentido naquele livro. Ao mesmo tempo que existe uma grande expectativa do noivo, esperando que a noiva seja despertada para ir a ele, a vinha. Ele aguarda e nós aguardamos. As duas coisas, né? Como que uma correspondência. Como que um aguarda sem que o outro aguarde, né? Precisa de uma correspondência entre um e outro. Aguarda com, novamente, paciência. Agora veja, o precioso fruto da terra. Precioso fruto da terra. Até receber. Então, Tiago vai citar duas chuvas aqui, que depois nós vamos estudar com mais calma. Até receber as primeiras e últimas chuvas. Em que tempo nós estamos, irmãos? Na dependência das últimas chuvas. O que isso significa? A chuva na medida certa do Espírito Santo. Irmãos, isso está apontando para a dependência do Espírito Santo. Para que ele derrame medida certa do quê? De entendimento, de interpretação, de conhecimento da palavra de Deus. Não é a nossa medida, não é o nosso entendimento, não é a nossa interpretação, não é a minha linha, não é sua linha, não é nada disso. Medida certa do Espírito Santo. Chuva derramada, para que não se perca nenhum dos grãos, e eles amadureçam para o Senhor. Seguindo, verso 8. Sede vós também, novamente, pacientes, e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Aqui nós poderíamos colocar aqui, não estou acrescentando nada à palavra, mas nos ajuda. A vinda do Senhor, abre um parênteses, ela é certa. A vinda do Senhor é certa e está próxima. Seguindo, irmãos, e aí ele vai falar de coisas práticas. Irmãos, tornai por, veja aí, modelo, testemunho, padrão, caráter. Já que tudo isso é verdadeiro, então, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência, de novo, de quem? Dos profetas, viu aí? Como que, olhando para um modelo, nós possamos ser modelo, aguardando com paciência, assim como os profetas fizeram, pacientemente. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento. Lembra-se, aquele que semeou com lágrimas. Irmãos, qual é o profeta na história do Antigo Testamento e do Novo que não semeou com lágrimas? E até mesmo se você olhar verdadeiros profetas, estou me referindo a esses, tanto os que são citados na palavra como na história da igreja. Quais profetas verdadeiros na história da igreja que não semearam com lágrimas? Nenhum. Os que não semearam com lágrimas não eram profetas do Senhor. Não eram. Porque os verdadeiros profetas, eles caminham contra uma geração corrupta. Então, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do
Senhor. Eis que temos por felizes aos que, veja aí, perseveravam, firmes, tendo ouvido da paciência de Jó. Então ele vai tomar Jó como exemplo, né? Tendes ouvido sobre a paciência de Jó, e nós vamos concluir por aqui. O que Deus fez com Jó? Produziu em Jó lágrimas, tirou de Jó tudo, mas o que ele recebeu depois é incomparável, porque ele viu o Senhor. Então, Tiago cita Jó como exemplo de sofrimento mesmo. Como que aquele homem tão justo, tão íntegro, como que o Senhor falaria ao coração? Pense nisso. Irmãos, como que o Senhor falaria a uma igreja chamada Laodiceia? Pense nisso, isso é para nós. Como que Deus falaria numa igreja semelhante a Laodiceia? Estou rico, abastado, conheço o propósito de Deus, a Bíblia eu nem preciso ler. Como que o Senhor falaria? Fica aí a exemplo de Jó, para que os nossos olhos vejam o Senhor. Revelação. Revelação. Vamos orar e agradecer por esse tempo. Senhor, continue falando aos nossos corações pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos uniu nessa noite, por meio do Teu Espírito Santo. Assim confiamos a Ele esta palavra, que examine o coração de cada um que está aqui. E também fale a Tua igreja em nossos dias. Desperta, ó Senhor, o Teu povo para ir à vinha e Te buscar. Para buscar a Tua palavra de todo o coração. Nós te suplicamos, ó Senhor, pela Tua misericórdia. Faça isso no tempo do fim, ainda, antes da Sua volta. É o que nós te pedimos, ó Senhor. Restaura essas coisas no meio do Teu povo. Obrigado mais uma vez, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.